demorar muito. Queria que o irmão abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, amém? Queria pedir aos irmãos, Mateus capítulo 3. Queria pedir aos irmãos que estejam orando pelo seu pastor, irmãos. Amém? De vocês todinho aqui, o alvo maior de Satanás é contra a minha vida. Amém? Então ele vai vir contra a minha vida forte para tentar desestruturar. E Satanás, ele sabe, às vezes nós somos pessoas nervosas, às vezes ele vem de uma tal maneira. Então eu preciso das orações dos irmãos, tá vendo? Preciso mesmo, preciso. Deus é minha testemunha de como eu me preocupo com os irmãos e como eu sou sincero com Deus para com os irmãos. Amém, igreja? Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Repita comigo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, a gente está bem no deserto da Judéia pregando. Para quem João Batista pregava? Ele estava pregando para as pessoas que iam até ao deserto da Judéia para ouvir a sua palavra. A Bíblia não diz que João Batista saía pelo meio da cidade e anunciava o Evangelho, não. A Bíblia diz que ele pregava no deserto e as multidões iam até o deserto para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque estavam com sede de ouvir a palavra de Deus. Amém? Toda a humanidade, teve uma matéria da Veja um tempo atrás aí que eu li, que dizia o seguinte, que a humanidade está correndo para a palavra de Deus. Nós podemos ver, eu vi uma outra reportagem que diz que os versículos, que os dizeres religiosos a respeito da palavra de Deus aumentaram dentro dos carros, nas boleias dos caminhões, embaixo dos caminhões, aqueles dizeres, aumentaram cerca de 80%. Antigamente eram mensagens sobre mamãe, sobre papai, e hoje 80% dos dizeres nos carros falam a respeito da palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que nos dias de João Batista, as multidões iam para ouvir a palavra. E quando chegavam até João Batista, a mensagem que João Batista pregava, qual era, Tânia? É chegado até vós o reino. Pensando no papel que Deus me falou no meu coração, o Espírito Santo que vai nos capacitar para falar. Irmãos, é interessante saber que as pessoas iam até o deserto com sede de ouvir a palavra. Como hoje eu prego numa empresa, na Concremate, para 120, 130 funcionários, a primeira e a segunda vez foi obrigado por um encarregado, que eu orei por ele, Deus abençoou e ele obrigou. Hoje os funcionários é que pedem para ouvir a palavra de Deus. Eles é que pedem o encarregado. Poxa, chama o pastor lá para estar pregando para a gente. Irmãos, eu prego na rua, eu prego bastante na rua. As pessoas na rua têm estado com sede de ouvir a palavra de Deus. Só que quando a pessoa vem com sede e ela chega perto do pregador, e o pregador ele prega a verdadeira palavra como João Batista pregou, isso causa um impacto nas pessoas. As multidões têm desejado ouvir a palavra de Deus, Gilson. Mas quando chega perto de uma pessoa que prega o verdadeiro evangelho, essas pessoas são filtradas. De cada 100 fica uma ou duas pessoas. Sabe por quê? Porque como nos dias de Jesus, as multidões seguiam Jesus. Jesus falou: vocês me seguem não pelo que eu sou, mas pelo que eu dou a vocês. As multidões hoje desejam seguir e ouvir a palavra, mas quando são confrontadas com o verdadeiro evangelho, as pessoas têm um choque e a maioria, quase que 100% delas, voltam para trás. Como diz a palavra, que quando Jesus pregava o evangelho verdadeiro, quando Jesus confrontava caráter, a Bíblia diz que em vista disto, muitos o abandonavam e já não andavam com ele, irmãos. Hoje tem sido fácil as pessoas pregar somente sobre prosperidade, somente sobre bênção. Vem que tu vais ser, irmãos. A Bíblia diz que a mensagem de Deus é sobre o reino de Deus.
João Batista pregou: é chegado até vós o reino de Deus. Jesus entrou, quando Jesus veio, ele também pregou: é chegado até vós o reino de Deus. Os apóstolos deram continuidade: é chegado até vós o reino de Deus. Só que o reino de Deus, irmãos, não é o que tem sido falado aí não, meu irmão. O reino de Deus requer mudanças de vida. O reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e justiça no Espírito. Muitas pessoas têm ficado no meio do caminho porque têm querido ouvir apenas aquilo que lhes agrada, irmãos. E quando escutam a respeito do reino de Deus, elas simplesmente param e voltam para trás, ou então ficam dentro da igreja seguindo a Cristo de qualquer maneira, irmãos. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o quê? É um clube social? O reino de Deus é o quê? É um lugar onde eu vou passar o meu tempo? O reino de Deus é algo sério, irmãos. O reino de Deus, o próprio nome já diz, se trata de um reino que é governado e dirigido por Deus. E no reino de Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que você vai participar e entrar nele, irmão. O reino de Deus não está na roupa grande. Quem usa, usa para Deus, amém. O reino de Deus não está na Bíblia gigante. Quem usa, amém. O reino de Deus está em mudança de vida. Jesus falou o quê? Conhecereis o homem pelos seus frutos. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Reino de Deus, irmãos, é renúncia. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Reino de Deus é eu entender que eu estou aqui na terra, mas eu sou embaixador de Cristo. O que é embaixador? Representante de um estado junto a outro. Se eu o embaixador, irmãos, os irmãos aqui são pessoas cultas. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele está lá, ele trabalha lá, ele tem a embaixada, mas ele não pertence aos Estados Unidos. Ele briga, ele reivindica, ele cuida dos assuntos dos brasileiros que lá estão, não é assim? Ele não tem laços naquele país, pelo menos não deveria ter. Ele não está preso àquele país. Por quê? Porque ele é brasileiro. Ele trabalha como embaixador, ele representa o Brasil nos Estados Unidos. Nós, como embaixadores de Cristo, irmãos, nós não podemos estar pegados às coisas desse mundo. E muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não se deram conta de que existe um reino e que elas têm que fazer parte desse reino, irmãos. Pessoas que estão dentro da igreja, mas simplesmente não querem perder nada pelo reino de Deus. Nós, a partir de mim, muitas das vezes nos vemos dentro da igreja, dizemos que pertencemos ao reino de Deus, dizemos que servimos a Deus, Juliana, eu sempre desligo, porque hoje eu esqueci. Nós muitas das vezes dizemos que pertencemos ao reino de Deus, nós muitas das vezes dizemos que pertencemos a Cristo, nós muitas das vezes, não, eu pertenço ao reino de Deus, mas nós não nos despojamos de nada deste mundo, nós não perdemos nada, não perdemos tempo, não investimos nada nosso para servir a esse reino, irmãos. Amém? Amém. Dentro desse reino, ele não escolhe os mais capacitados. Dentro desse reino, ele não escolhe os mais preparados. Para Deus, irmãos, o que vale mais é a disponibilidade do que uma montoeira de diploma, de capacidade, de curso, de aquilo. Se Deus olhar para o seu reino, tiver um aqui cheio de cultura, cheio de sabedoria, cheio de diploma, o currículo dele dessa grossura, aí chega para o outro, o currículo dele não tem, mas ele simplesmente, ele está à disposição. Ele: Senhor, eu estou à tua disposição, eu me coloco à tua disposição para fazer o que tu bem quiseres. Deus pega o que não tem currículo nenhum, capacita ele e envia, irmão. Para Deus pouco vale diploma de seminário, teologia,
É bom que tenha, mas para Deus pouco vale se não houver disponibilidade e disposição para trabalhar morar no céu. Todos nós queremos morar no céu, mas hoje o Espírito Santo se volta para mim e para você e pergunta: o que você tem feito por esse reino? O que eu e você, qual é a nossa participação nesse reino? Reino de Deus, irmãos, a máxima do reino de Deus é ganhar almas. A máxima do reino de Deus é amar o próximo. Tem pessoas que pensam que a máxima do reino de Deus é o dízimo. Não é não, meu irmão. A máxima no reino de Deus é eu me importar com os outros. A máxima no reino de Deus é eu lutar com todas as minhas forças, é eu usar estratégias, é eu me preparar para levar uma alma para morar nesse reino, irmãos. Amém? Quantos de nós estamos dentro da igreja? Dizemos que pertencemos ao reino, dizemos que somos desse reino, vamos até ao deserto ouvir João Batista pregar, mas na hora de nos desprendermos, pessoas que estiverem para o trabalho, vê uma pessoa necessitada, não, se eu deixar de trabalhar eu vou perder 2 horas extra e ele, 2 horas extra e ele, aí eu vou para o trabalho. E deixa lá o cidadão que depois de estar no reino de Deus. Pessoas que entre visitar alguém no hospital e perder uma tarde de domingo de sono, domingo vou visitar o hospital, domingo é dia de eu dormir, eu adoro dormir de tarde, como eu adoro dormir de tarde, domingo, não, faz o seguinte, se ele não morrer até domingo que vem, eu vou lá, ou pode ser quinta-feira, e depois dizemos que pertencemos ao reino de Deus, mas qual é a nossa disponibilidade para esse reino, irmãos? Pertencer ao reino de Deus é falar desse reino. Pertencer ao reino de Deus é dar a vida por este reino. Pertencer ao reino de Deus, irmãos, é desejar conhecer desse reino, é desejar conhecer o nosso rei, é desejar viver para ele. Foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, irmãos. Eu e você precisamos entender que o reino de Deus não é o que nós temos vivido. O reino de Deus não é eu só pensar na minha casa, não é eu só pensar no meu emprego, não é eu só pensar em trocar de carro. O reino de Deus não é só eu pensar, nós temos problemas, temos, mas a Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Façam para ir para a igreja, ver o seu vizinho, o pau está comendo dentro da casa do vizinho, o diabo está fazendo arruaça, ele passa pela porta, o diabo diz: estou aqui, hein? Ele vira a cara e vem para a igreja. Eu pertenço ao reino de Deus. Se ele pode chegar na porta do vizinho: olha, Jesus pode abençoar a sua casa, olha, a minha casa era igual a sua, igual ao inferno, mas Jesus entrou lá e mudou todas as coisas. Quantas pessoas se relacionam durante o dia com 10, 20 pessoas e não são capazes de falar uma palavra a respeito de Jesus, irmãos? O pessoal vai fora disso o quê? Que a melhor defesa é o quê? A melhor defesa é o ataque, meu irmão. Tem vezes que se você ficar parado vai ser só pancada, só pancada, só pancada. Às vezes é necessário nós avançarmos, e avançar no reino de Deus é investir em homens. Hoje, irmãos, nós vemos as igrejas pensando só em templos suntuosos. Hoje, tenho vivido isso, eu tenho visto isso. Pastores aos montes só pensam em dinheiro, e o ser humano que se lasque. Hoje, eu vejo isso, e vocês sabem disso. Pessoas que estão dentro da igreja visita só quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro visita. Quem não tem dinheiro, se não morrer, ele espera uma hora para ir. Tem que marcar a data de visitar, sabe por quê? E depois de ter do reino, o senhor pertence ao reino de Deus. É por isso que Jesus falou que naquele dia haverá grande surpresa. Muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. Pessoas, irmãos, que olham para o povo como dinheiro, avaliando pelo que a pessoa tem, e o reino de Deus não é esse. O reino de Deus é nós olharmos para a pessoa e lutarmos em primeiro lugar para que ela more no céu, irmãos. É nós falarmos a verdade à luz da Bíblia. Quantas pessoas, principalmente os líderes hoje, medem palavras. Pessoas estão indo para o inferno dentro das igrejas deles, aí não chama atenção, sabe para quê? Se chamar, vai embora, leva a metade. Se chamar atenção, para de dar dízimo. Ei, a obra é do Senhor Jesus, irmão.
A obra é do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você essa noite, você e eu, nós precisamos nos encontrar dentro do reino de Deus de verdade. Ah, pastor, eu estou passando uma luta violenta, eu estou passando uma prova violenta. Mesmo você passando uma prova violenta, nós temos que entender que nós pertencemos ao reino de Deus. A Bíblia diz que a nossa morada não é aqui, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que esperam em Cristo só nesse mundo são os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos embaixadores de Cristo, nós vamos morar nas mansões celestiais. Aqui é passageiro. Eu tenho que cuidar dos meus filhos? Tenho. Eu tenho que procurar profissão? Tenho. Eu tenho que correr atrás de emprego bom? Tenho. Eu tenho que correr atrás dos meus afazeres? Tenho. Mas eu não posso me esquecer que vai ficar tudo aqui. Eu tenho que lutar para morar no céu e levar gente comigo, irmãos. Principalmente aqui em Copacabana. Quantas pessoas só pensam em trabalhar e o filho fica jogado na rua? É mentira minha? Quantas pessoas, irmãos, que trabalham aqui, aí o menino pega o vizinho pega um Blackberry, qual é o nome desse celular? É Blackberry, né? Aí o menino comprou do lado do Blackberry. Mãe, fulano comprou Blackberry, a pessoa está toda endividada, cheia de dívida, é mesmo? Vou comprar, eu tenho que estar igual a ele, Ó, compra lá o Blackberry, vou pagar em 20 vezes, compra e dá para ele. Só para dizer que tem que estar igual a ele, meu irmão. E a condição é usar esse pirulitinho que está aqui mesmo, emprestado do Gerson. Eu perdi o meu, estou com o pirulito emprestado do Gerson. Agora, porque os outros estão usando Black Bell, eu vou botar Black Bell também? Só para dizer, pessoas, irmãos, que o fulano trocou de carro, e ele trocou de carro, eu tenho que trocar também. Está toda arrebentada aí por causa de quê? Aí depois diz que pertence ao reino de Deus, cara. Os irmãos estão entendendo? Amém. João Batista pregou: é chegado até vós o reino de Deus. Irmãos, nós não vamos morar aqui, irmãos. Nós não vamos morar aqui. Nós precisamos nos preocupar mais com o céu. Hoje, quase que eu não vejo pregar. Um tempo desse eu fui pregar na igreja, eu preguei sobre a vida de Jesus. O pessoal só faltou dormir no culto. Vida de quem? Vida como assim? Acabou. Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Eu não escuto mais pregar sobre batismo com o Espírito Santo, irmão. É do reino. Vida de Jesus faz parte do reino. Mudança de caráter. Eu levei uma moça para pregar na igreja, ela desceu a lei sobre pecado. Chegaram para perguntar, mas ela que não. Por quê? Não, meu irmão, essa irmã só acusa os outros de pecado. Não é acusa não, meu irmão, é a palavra de Deus. Tem que pregar. Quem está em pecado não entra no reino de Deus. Deus perdoa, mas você tem que largar a vida de pecado. Ter dois homens é pecado. Pegar negócio dos outros é pecado. Comprar costelinha por 10 reais é pecado. Amém? Eu estou com o pirulitão do Gerson aqui, ó, emprestado. Esse dia chegou um rapaz para mim e o diabo já manda certinho. Aí, eu peguei, caramba, bonitão. Como é que funciona? Aperta aqui. Abri um negócio, ó, tem internet, tem isso, tem aquilo. Quanto que tu quer? 150 real. Falei, 150 real. Quanto que está aí? E está 900 e tal. Eu vou dizer para os irmãos que a vontade não é facilidade, mas eu pertenço ao reino, irmão. E Deus a todo momento está avaliando a mim e a você. Repita comigo: Deus a todo momento está me avaliando. Deus avalia as nossas decisões. Deus avalia os nossos pensamentos. Deus avalia a nossa disponibilidade para o reino. Deus avalia o nosso compromisso para o reino. Deus avalia como eu vejo a igreja. Deus avalia como eu vejo o pastor. Amém, irmãos? Não tem um pastor preparado nesse mundo. Não tem um. O pior deles sou eu. Mas Deus nos capacita para estarmos sob liderança. E aquele que pertence ao reino de Deus, eu só obedeço a Jesus. É mentira, tem que obedecer à liderança, irmão. Reino de Deus, irmãos. Eu não preparei isso. É diferente de você ser um pregador. Eu já fui pregador itinerante. Tu prepara uma mensagem bonita, tópico, subtópico, vai pregar, o fogo cai. Quando você pastoreia, Deus te dá o comando, fala sobre isso. Falou comigo aqui, fala sobre reino. Irmãos, tem muita gente que diz que está no reino de Deus, mas não está. Tem muita gente, irmãos, que você pede ele para fazer alguma coisa na igreja, tá maluco? Quem é ele para mandar eu lavar o banheiro? Quem? Mas tem que mandar a mulher dele lavar o banheiro. E diz que pertence ao reino de Deus, irmãos. Os irmãos estão entendendo?
Reino de Deus é eu estar à disposição. Amém, Maria da Penha? Reino de Deus é eu estar inteira disponibilidade, querer ajudar. Pastor, como é que eu posso ajudar? Meu irmão, tem pessoas que só que você vê, ela já está ajudando o pastor. Tem alguns irmãos aqui, quando ele entra ali, já me dá um ânimo violento, Gilson. Eu estou vendo que ele está entrando. Não prega, não fala nada aqui, mas já dá um ânimo. Amém? O reino de Deus. Mano, irmão, vem aqui amanhã para tu limpar a igreja aqui, passar a lavar o banheiro. Mas não é lavar o banheiro daqui não, que está assim limpinho não. É lavar o banheiro que as crianças vão lá dentro e ó, bota para quebrar. Dá um cachorro quente para a criançada. Dá um cachorro quente. Quando acabar de cachorro quente, faz fila no banheiro. Irmão, você pode fazer um serviço cristão. O que é limpar o banheiro? Está amarrado. Está amarrado. Pessoas dentro da igreja que dizem que servem ao reino de Deus, se você pedir a ele, poxa, você pode levar o fulano em casa? Onde que ele mora? Lá em São Cristóvão. Não, nunca foi, vou arrebentar meu carro todinho, a mulher dele é gorda. Entendeu? A mulher dele é muito gorda, não dá para levar não. Está chovendo, lá vem meu carro, lá é cheio de buraco, tem perigo, irmão, e depois diz que serve ao reino de Deus, gente. Quem está entendendo, amém? Reino de Deus é eu me preocupar com o meu irmão. Reino de Deus é a Maria da Penha sair daqui. Eu falo ela porque é a pessoa que entre nós que precisa alguém ligar, a Marlene já está com a Tereza. E liga para a Maria da Penha. Ela sai daqui e vê como é que ela está. Maria da Penha, como é que está? Já chegou? Amém. Reino de Deus é eu perceber que a Marlene, mãe da Tânia, não tem vindo. O que está havendo com ela? Vamos ligar. E aí, Marlene, como é que está, pastor? Minha filha está fazendo os exames. Não, a gente pode ir na sua casa aí. Reino de Deus é eu me preocupar. Reino de Deus é eu chorar com os que choram. Reino de Deus é eu rir com os que riem. Reino de Deus é isso, irmão. Reino de Deus não é falácia, não. Jesus falou assim, ó, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros, irmãos. As duas coisas que o crente mais pega, chega. Crente só vive falando disso. União e amor. E as duas coisas que o crente não faz. Hoje, quando alguém diz assim, irmão, o membro está aqui sentado. Irmão, Deus vai dar vitória, o teu inimigo vai cair por terra, o teu inimigo vai ser derrotado. O crente fala assim, ó. Os inimigos do crente não é mais o diabo, não é mais o ímpio. O inimigo do crente é quem está dentro da igreja. Chega a olhar. Hoje, se você brigar com uma pessoa dentro da igreja, tu tem que orar para acontecer nada contigo. Porque se tu tropeçar, a mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus está pesando. Está vendo aí? Está mexendo com quem está quieto, todo errado. Está mexendo com quem está quieto. Olha a mão de Deus aí. Olha a mão de Deus. Aí depois diz que pertence ao reino de Deus, velho. Crentes macumbeiro. Crentes macumbeiro. Se tu brigar com muito crente aí, tu tem que orar e jejuar para não acontecer nada contigo, tá? A pessoa fica te espreitando igual um jacaré, irmão. Aí se acontecer alguma coisa contigo, lá. Está pesando a mão. Deus está pesando a mão. Deus está vendo? E ainda fala essa palavrinha que é terrível. É só o começo. É só o começo. E depois diz que está no reino de Deus. Os irmãos entenderam a mensagem? Eu preciso me envolver no reino de Deus. Eu preciso em você. Pense nas coisas de Deus. Pense em como você pode servir a Deus. Pense, irmão, pregue o evangelho. Como é que eu posso dizer, Tânia, que eu pertenço ao reino de Deus e eu não falo para ninguém que eu sou crente? Como que eu posso dizer que eu pertenço ao reino de Deus e eu não evangelizo ninguém, irmão? Eu não falo convite. Você está vendo que a pessoa está na maior luta, está vendo que a pessoa está na maior prova, está vendo que o diabo está fazendo uma arruaça na família, não tem coragem de chegar. Olha, você quer ir lá na igreja, o nosso pastor ora por você, eu posso chamar o pastor para vir aqui na sua casa? Ei, irmão, você não precisa ser um sábio na palavra, não. Você não precisa ser um eloquente na palavra, não. Chegue para a pessoa e fala, olha, por que você não tenta lá na igreja? Você quer que eu fale para o pastor para vir aqui? Você quer me dar o teu telefone para me dar para o pastor para ele ligar para cá? Tenta, irmão, uma palavra tua muda a história de uma família, irmão. Isso é o reino de Deus. É eu querer levar alma para dentro da igreja, é eu querer pregar o evangelho, é eu querer me envolver nas coisas de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento para com Deus e com os homens. Como é que eu posso dizer que eu pertenço ao reino de Deus se eu não leio a Bíblia? Como é que eu posso dizer que eu pertenço ao reino de Deus se eu não procuro conhecer a respeito desse reino?
Como é que eu posso dizer que eu pertenço? Irmão, ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas tem muita gente que vai ser surpreendida. Na hora do julgamento, Deus vai falar assim, ó, você dizia com a tua boca que pertencia ao meu reino, mas você nunca se interessou pelo meu reino. Você nunca se preocupou pelo meu reino. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai separar naquele grande dia, uns para a direita e uns para a esquerda. E Jesus vai falar para os que estiverem à direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o que vos está preparado antes da fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro, estive na prisão e me visitaste. E aqueles dirão, mas quando fiz isso, Senhor? Quando eu te dei de comer? Quando eu te dei de beber? Quando eu te visitei na prisão? Jesus então lhes dirá, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim os fizeste. Amém? Reino de Deus é me preocupar, irmãos. Reino de Deus é eu procurar de alguma maneira ajudar o meu próximo. Não é ajudar aquele que vai me dar alguma coisa em troca. Isso não é reino de Deus. Eu vou ajudar aquele que não vai me dar nada em troca. Eu vou ajudar aquele que depois vai falar mal de mim. Eu vou ajudar aquele que vai me criticar, Tereza. Mas eu vou ajudar. Por quê? Porque eu entendo que eu estou fazendo para o reino de Deus. Quem está entendendo? Amém. Eu entendo que eu, como pastor dessa igreja, está aqui a tesoureira da igreja, eu não ganho nada da igreja, eu sou dizimista, minha mulher é dizimista, a minha mulher da cantina para a igreja, que o ofertante queria trazer hoje, eu falei, Lani, não vai não, porque a gente não sabe como é que o pessoal vai. É ir reino de Deus, é eu entender que eu estou vindo para cá, é eu entender que eu deixei meus filhos em casa, é eu entender que eu gastei gasolina, é eu entender que eu dei o meu dízimo, é eu entender, eu ter fé que isso não é em vão, irmãos, que Deus está vendo todas essas coisas e um dia nesse reino, que é o reino de Deus, eu vou ser recompensado, irmãos. Reino de Deus é eu, quando ajudar uma pessoa, quando falar do amor de Deus, é eu saber que Deus está se agradando disso. Amém? Há um tempo desde atrás aí eu fui pregar na igreja, o Gerson foi com a Alessandra, e eu preguei numa igreja e todas as pessoas que eu botava a mão caíam no chão. Deus me deu uma unção naquele dia. A filha do pastor ficou olhando para mim tremendo, com medo. Quando eu botei a mão nela, ela caiu. Todas as pessoas ali foram visitadas, teve cura, o irmão já me falou e tudo. No outro dia, eu cheguei na moto andando, trabalhando, falei assim com Deus, poxa Senhor, fiquei muito feliz que o Senhor fez aquilo ontem, poxa, muito obrigado, Pai, eu te agradeço, poxa, o Senhor me alegrou, manifestando aquele poder que o Senhor manifestou ali, o Senhor me agradou. Quando eu parei no sinal, tinha um monte de mendigo, o Espírito Santo falou comigo, eu me agrado quando tu prega a minha palavra para estes. Amém? Eu pego meu carro de som e saio nas favelas fazendo ar livre sozinho. Está aqui minha esposa. Sozinho. 95% dos ar livres que eu faço sozinho. Sabe por quê? Porque tu chama um montão de crente e não quer ir. Prefere ficar dentro da igreja brigando por causa disso aqui. Ó. Briga para falar na igreja, briga para pregar na igreja, quer ser o grande eu sou dentro da igreja, quer cantar na igreja e para o ar livre não vai, para pregar a palavra não vai. Um desses amigos meus veio um santo e falou assim para mim, pastor, a Bíblia, já estou terminando, a Bíblia manda aí de 2 em 2, eu falei, vamos comigo. Não, varão, isso não é assim, não tem que estar preparado. Eu falei, eu estou preparado. Quando você está preparado? Não, varão, isso não é assim, meu irmão, você é um burocrata. Você é um crente burocrata, você não crê em Jesus, tu não crê no reino de Deus, então eu não vou perder tempo com você não. Amém? Aí aquela palavra, que é a palavra do diabo, às vezes entra na cabeça. Eu fui para casa e falei, mesmo Senhor, a tua palavra manda de 2 em 2. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu vou chamar 7 hoje para fazer o arbítrio, 7. O Senhor vai ver que nenhum dos 7 vai querer ir. O Senhor quer ver, Jesus? Irmãos, eu liguei para 7 pessoas, mas não consegue. Para elas, ela pensa, irmãos, dentro dela, ela pensa que está 2 horas dentro da igreja, Jefferson. Ela está perdendo tempo. Você não perde tempo dentro da casa de Deus, você não perde tempo dentro do culto, você não perde tempo dentro da escola dominical, você não perde tempo lendo a palavra. Tudo que você faz dentro desse reino, você vai ser recompensado. Jesus falou que 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna, irmão. Nós precisamos crer que nós pertencemos ao reino, e se eu pertenço ao reino, não pense que dentro desse reino você vai ter sombra e água fresca, que não é verdade. A Bíblia diz que aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão, Teresa, perseguições.
Quem hoje, irmãos, hoje, nos dias de hoje, quer servir a Cristo com sinceridade, quer servir ao reino, vai padecer perseguição. Me mostra um profeta que teve morte bonitinha. Os discípulos, todos eles, foram mortos de forma horrível. Muitos dos discípulos, quando foram mortos, os seus acusadores, os seus algozes, os seus perseguidores, estavam lá olhando a morte deles, irmão. Eles estavam lá, mas eles morreram crendo. A Bíblia diz que são homens dos quais o mundo não era digno, homens errantes que tiraram força da fraqueza, apagaram a força do fogo, homens que o mundo não era digno e hoje desfrutam das bênçãos do reino de Deus que são eternas. Eu e você precisamos entender que tudo que nós fazemos, uma vassoura que você varre dentro da casa do Senhor, você não está perdendo tempo. Uma ligação que você liga, a força que você faz para levar alguém para dentro da igreja, você não está perdendo, meu irmão. Um banheiro que você lava dentro da igreja, o seu dízimo que você dá, está sendo investido. Tudo isso Deus está vendo, Deus está avaliando, e você nunca vai ser desprezado. Deus, a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todos os nossos atos. Tudo que você faz nesse reino, de bom ou de mal, está sendo escrito, contabilizado, avaliado, e um dia vai ter a recompensa. A partir de hoje foi a mensagem que Deus me deu, irmãos. Venha para a igreja com ânimo. Venha para a igreja, venha prestar um culto. Você não precisa estar dentro da igreja para prestar um culto de adoração, não. Você não precisa estar dentro da igreja para prestar um culto de adoração, não. Mas quando você vier para cá, creia que você está fazendo para o reino de Deus. Creia que você, ao ler a escola dominical, a revista da escola dominical, você está aprendendo a respeito do reino, irmãos. Quantas pessoas têm desprezado as coisas de Deus? Quantas pessoas desprezam um dia de culto? Quantas pessoas preferem ficar em casa vendo um jogo do que vir para a igreja, irmãos? E depois diz que pertence ao reino de Deus, vai ter surpresa naquele dia, irmãos. Deus avalia a mim e a você. Deus, a Bíblia diz que da sua morada Ele contempla todos os moradores da terra. Fechando, João Batista, a Bíblia diz que as multidões iam atrás de João Batista, e lá no deserto, não adianta ir no deserto para ouvir a palavra de Deus. Não adianta, irmãos. Eu preciso entender que eu faço parte do reino. Eu preciso entender que nesse reino existe um rei, e esse rei, ele um dia vai me recompensar por tudo. Ele um dia vai me galardoar. O apóstolo Paulo, ele conta o testemunho dele, ele entendeu a visão de rei. Ele diz que ele foi chicoteado, ele foi espancado, foi apedrejado, botaram ele pelado numa praça pública. Para o judeu isso aí era a vergonha máxima, entendeu? Mas Paulo, ele entendia que ele pertencia ao rei, ele sabia que a morada dele não era aqui. Hoje, nós não temos querido perder nada em prol do reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Falo em tese. Muitas pessoas preferem ficar em casa vendo uma novela do que vir para a casa do Senhor. Desprezam o culto. Muitas pessoas, irmãos, desprezam falar de Jesus. Muitas pessoas desprezam a Bíblia. Não leem a Bíblia. Dentro da igreja não mexe a mão para ler a Bíblia. Eu sou do reino de Deus, é nada. Como é que eu sou do reino de Deus e eu não leio a respeito desse reino? Como é que eu sou do reino de Deus e eu não consigo ver as normas desse reino? Todo reino tem suas normas, suas leis. É através deste livro que eu vou aprender as normas e as leis. É através desse livro que eu vou fazer a vontade do meu rei. Amém, irmãos? Não é a palavra que os irmãos gostariam de ouvir, mas eu tenho certeza que a palavra, eu conheço o pastor, ele falou para mim que ele só chamava pregador itinerante na igreja dele. O pessoal itinerante ela pregava, não que tenha nada contra o pastor itinerante, mas só pregava bênção, prosperidade, anjo desceu aqui, anjo desceu ali, a vitória está chegando. E ele falou que a igreja ficava num alvoroço e a igreja não crescia, a igreja estava inchada. Ele falou que só tinha problema. Deus falou com ele assim: começa a chamar só batedor, começa a chamar pessoas que preguem a minha palavra, pregue sobre caráter, pregue sobre frutos do Espírito, pregue sobre pecado. Mas Senhor, e ele começou a chamar esse tipo de pregadores. Ele até me chama lá tudo. E aí começou a pregar a palavra e falou que teve um abate na igreja, mas começou a vir as bênçãos de Deus. Amém? Tem um montão de pessoas chorando. Eu não se lembra da pregação que o pastor Manassés pregou aqui? Tirando a capa. Quem estava aqui?
E muitas igrejas, se ele pregar aquilo ali, nunca mais ele volta. Em muitas igrejas, se ele pregar aquilo ali, nunca mais ele volta. Amém? Mas aquela palavra ali falou poderosamente comigo e falou poderosamente com muitos irmãos aqui. Irmãos, o que vai fazer você crescer é palavra dura. É palavra que cobre o teu caráter, a tua mudança, é você entender, irmãos. Hoje, nos dias de hoje, pouco se prega sobre Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Pouco se prega sobre caráter, mudança de caráter. Pouco se prega sobre a vinda de Jesus. Hoje, as pessoas têm perdido a visão de reino, porque o povo, a Bíblia diz, Oséias 4,6, meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Você precisa saber, dessa igreja aqui do Ministério Irmãos em Cristo, você, para esse reino, ou você quer ou você não quer. Quem ouviu, diga amém. Amém. Ou você quer ou você não quer. O reino de Deus não fica barganhando ninguém. Jesus não fica barganhando. Não fica comigo que eu vou te dar um carro zero. Não fica comigo que eu, irmão, tem crente que vai andar de ônibus a vida inteira, mas no céu ele vai ser abençoado poderosamente. Tem crente que vai viver de aluguel a vida inteira, nunca vai ter uma casa, mas vai morar nas mansões celestiais e vai desfrutar do reino de Deus. Sabe por quê? Viveu nesse mundo para o reino de Deus. Amém? Amém. Deus vai trazer o teu marido, Deus, você tem que lutar até o último momento. Mas se Deus não trouxer teu marido, se ele não quiser voltar para Jesus, e aí? Quem está entendendo? Amém. É a palavra de Deus, irmãos. Tem pessoas que só servem o rei condicionalmente. Então, se ele me der, eu fico. Se ele não me der, eu não fico. Deus não barganha com ninguém. Ou você quer, ou você não quer. Essa palavra vai falar com você. O momento que você, irmãos, existe um crime, como é que fala quando a pessoa, como é que é, Sheila? Quando você é indiciado, tem um crime que é chamado de omissão de socorro. Omissão de socorro. O que é omissão de socorro? É eu passar de uma pessoa morrendo e eu olhar, não, eu não vou ajudar não, vou para casa. A pessoa pode ser enquadrada e indiciada por omissão de socorro. No reino de Deus, esse tipo de crime vai pegar muita gente. Quantas pessoas, Gilson, estão vendo que o diabo está arrebentando a vida, até mesmo dos parentes. A Bíblia diz que aqueles que abandonam da sua própria fé, da sua própria casa, olha o que a Bíblia diz, irmão. Aquele que abandonou da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o ímpio. A Bíblia que diz, isso não. Aquele que abandona da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o ímpio. Pessoas dentro da igreja que não fazem esforço nenhum para salvar a mãe. Pessoas dentro da igreja que está vindo os parentes, os primos, não faz esforço nenhum, irmão. Ele não se preocupa, não, eu vou lá fazer uma visita, eu vou dar um folheto na mão dele, mas eu vou falar que Jesus ama ele. Não está nem aí, eu estou indo para a igreja, que se dane, deixa morrer. Irmãos, isso não é fazer parte de oração. Deus quebrou cadeias, Deus libertou. Eu agradeço aos irmãos, ore por mim, para Deus nos guardar, para que eu possa, irmãos, ore por mim. Sabe o que eu peço para os irmãos? Que você ore por mim, para que eu sempre pregue para você a palavra verdadeira. Amém? Amém. Que eu não seja um omissor, que eu não seja uma pessoa que pregue apenas coisas que não vão te aproximar do reino de Deus. Fique em pé, vamos orar agora. Peça a Deus a diretoria da igreja. O procedimento certo de uma igreja é esse. A igreja tem que apresentar para os seus membros tudo o que entra e o que sai, e como é gasto o dinheiro dos dízimos dos irmãos. O procedimento é esse. Nesta igreja, Ministério Irmãos em Cristo, nós prestamos conta de tudo que entra, dos dízimos dos irmãos, de tudo que sai. A tesoureira que toma conta. Eu não meto a mão em dinheiro nenhum, eu não tenho salário da igreja. A minha esposa e eu somos dizimistas fiéis aqui nesta obra. O meu dízimo não é muita coisa, mas eu sou fiel no meu dízimo. E o procedimento é isso. Os irmãos do Ministério Irmãos em Cristo estão tomando conhecimento que todo o dinheiro, todos os dízimos e ofertas são registrados nesse livro caixa pela tesoureira, e todo irmão tem direito e o dever de, quando quiser, consultar, que você possa fazer esta oração. Peça isso a Deus. Que nós paremos de pedir, Senhor, me dá. Que nós paremos e peçamos ao Senhor, Senhor, me ajuda a compreender a visão do reino.
me ajuda a servir ao teu reino com vontade, com dedicação. Peça, irmão, eu peço isso a Deus, me ajuda a ter prazer em estar na igreja, me ajuda a ter prazer em ajudar a limpar a igreja, me ajuda a ter prazer em pregar a tua palavra, me ajuda a ter prazer a parar de pensar um pouco em mim e pensar a respeito do teu reino. Quando você ajuda um pequenino, quando você ajuda o teu irmão que está mais fraco, a Bíblia diz, Maria da Penha, em Tiago, que aquele que salva, olha só, irmão, o último versículo de Tiago, aquele que traz um irmão para a igreja em arrependimento, a Bíblia diz que multidões de pecados dele foram perdoados. Multidões de pecados, tenha crédito no céu, amém? Abra sua mão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Deus, agora abençoa o teu povo, nos ajuda a fazer parte do teu reino, nos ajuda a pensar mais no teu reino, nos ajuda, ó Pai, eu preciso de ti, ó Deus, eu necessito da tua ajuda. Senhor, nós hoje oramos por cada um membro desta igreja, nós oramos por cada vida, ó Pai. Senhor, traz à existência todas as promessas, todas as profecias de bênção sobre este povo, meu Deus, que no mundo espiritual cadeias tenham sido quebradas, laços tenham sido destruídos, em nome de Jesus, portas tenham sido abertas, coisas maravilhosas e magníficas tenham acontecido sobre a vida deste povo e dos seus parentes e daqueles que não vieram hoje, mas pertencem a essa igreja. Em nome de Jesus, nós abençoamos você. Abra sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um. E quem sai daqui hoje com a vida mudada, diga amém. Quinta-feira estamos aqui, quinta-feira 7h30, e domingo vai vir um pastor aqui abençoado, amém, irmãos? Pastor André Moreira, Deus usa muito ele em revelação, em visão, é um homem de Deus, um profeta, um grande profeta. Já vi buscar muita gente no banco, é um homem de Deus. Domingo ele estará pregando aqui, amém? Deus abençoe.